escolhido dos milhares. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Obrigado, Jesus. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Declara pra ele o que você sente por ele, ó. Aos céus então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vê. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos para mim. Aleluia! Te adoramos nesta noite, Jesus. Oh, Pai, obrigado pelo privilégio de mais um dia estar na Tua presença, de mais um dia ter acordado com saúde, Pai. Obrigado pelo direito de ir e vir, Jesus. Obrigado porque nos escolheste para este momento. Obrigado porque quando chegamos aqui o Senhor já estava. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesta noite. Senhor, nós nos preparamos para estar aqui. A nossa mente está ligada aos céus neste momento. Senhor, as nossas mãos, a nossa voz agora é para adorar e engrandecer o Teu nome. Que seja uma noite de refrigério, uma noite de libertação. Que haja milagres na alma, no corpo e no espírito. Deus, que o Teu nome seja exaltado aqui. Nós temos um encontro contigo e não abrimos mão deste momento, Pai. Receba a nossa adoração, Jesus. Fala conosco e nós Te adoraremos, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja em todos os momentos aqui. Que o Senhor se incline do céu para ouvir o nosso louvor. Que haja águas do trono, direto do trono para este lugar. Que haja bálsamo em Gileade sobre nós. Obrigado, Deus, por nos sustentar. Obrigado por este privilégio de Te adorar. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, você que a trouxe. A
Abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 23, versículo 13. Jó 23, 13. Jó 23, 13. Você que encontrou, diga: eu vou para o céu. E você que não encontrou, diga: eu também vou. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: contudo, Ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que Ele decide fazer, e Ele realiza quando Ele deseja. Podemos assentar em nome de Jesus? Eu vou ler mais uma vez para você. Contudo, Ele é o poderoso. Quem pode fazer qualquer oposição quanto ao que Ele decide? Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele deseja. Amém? Essa campanha de 4 quintas-feiras de conferência que nós estamos fazendo ao Senhor, com o título Gerando o Meu Milagre. Eu costumo dizer aqui para vocês, já falei várias vezes aqui para vocês, que o milagre, ele é do tamanho do que você precisa. Amém? A gente não pode deixar que as pessoas desmereçam o nosso milagre. Porque às vezes, para mim, Fabiola, o milagre é sair das dívidas. Impossível, é um milagre Deus me tirar das dívidas que eu fiz. Mas talvez, para Sirlei, um milagre esse mês seria conseguir apenas pagar o aluguel. Mas talvez para Marli seja a cura de uma doença que o médico desenganou. Talvez para Maria, para a Joana, seja a cura de um casamento falido, onde ela já não vê mais solução. Talvez para o João, para o José, o maior milagre seja o filho sair das drogas. Qual é o milagre que você quer do Senhor? E eu digo para você com toda certeza, Deus não parou de fazer milagres. Você pode falar, mas o que acontecia lá na Bíblia não está acontecendo mais. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Simplesmente o ser humano está mudando cada vez para pior, infelizmente. E Deus não está agindo os milagres tão palpavelmente como era antigamente. Mas sabe o que esse versículo quer dizer? Que Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, o que Ele quer. Mas sabe, dona Léo, para Ele fazer o milagre que a senhora precisa, a senhora só precisa ter alguma coisa. Deus não faz nenhum milagre a partir do nada. Fabiola, que heresia, presta atenção que eu vou provar para você. Deus não faz nenhum milagre a partir do nada. Se você não tem nada para oferecer, Ele não tem um milagre para você. Mas se você tiver pelo menos uma coisa, Ele faz um milagre para você. Eu anotei para não esquecer, porque são vários que eu quero te provar dentro da Bíblia. Olha só. Deus olhou para Moisés e falou: ei Moisés, o que você tem? Senhor, eu tenho só um cajado. Moisés, um cajado basta para você tirar o povo de Israel do Egito. A partir do cajado. E Davi, o que você tem? Ah, Senhor, eu só tenho uma funda. Tudo bem, com essa funda você vai matar um gigante que está há 40 dias atormentando o povo. E daí Deus fala: Jacó, o que você tem? Com 77 anos, cansado de idade. Senhor, só um bordão. Com esse bordão você vai caminhar e vai ser rico. André, você andou pela multidão aí? O que você achou? Ah, Senhor, só tinha um menininho com 5 pães e 2 peixinhos. É muito pouco, a multidão é grande. Mas a partir de 5 pães e 2 peixinhos, todo mundo se alimentou e sobraram 12 cestos cheios. Aí ele olhou para a viúva, através do profeta: o que você tem? Meu marido morreu. Os credores estão na porta tentando levar os meus filhos. Não tenho nada. Só algumas vasilhas vazias. Você tem muito. Através disso, a farinha e o azeite nunca mais vai faltar na sua casa.
Então, o Deus Todo-Poderoso, que decide a hora de fazer, como fazer e quando Ele quer fazer, te pergunta: ei, o que você tem? Pode ser pouquinha coisa, pode ser só a sua fé, que não deve ser tão grande. Já é o suficiente para Ele começar a partir de você. Qual é o milagre? É espiritual? Você quer se aproximar mais de Jesus e não consegue? Você tem uma Bíblia? Já é o muito para você começar a partir dela. Amém? Você trouxe algo, por menor que seja, para apresentar e pegar o seu milagre? É a partir do que você tem. O pouco com Deus é muito. Amém? Amém. Bom, eu quero apresentar os nossos visitantes. Nós estamos com a Léo aqui, que é vizinha da Marli. Ela foi no CCB, no Café com Bíblia das Mulheres, e está aqui hoje. Deus te abençoe, Léo. A Léo é aquela senhora que nós oramos aquele dia, que ia fazer um exame, pegar um resultado. Lembram? É a Léo, ela está aqui hoje. Que Deus te abençoe. Toda essa igreja orou por você, viu? E continuamos orando, até que você receba uma resposta assim, 100% curada. E aí você vai vir aqui testemunhar, para aumentar a fé dessa galera. Amém? Também é seu irmão, Lincoln? Como você chama? Você já veio, né, Isaac? Eu já te vi aqui. Isaac, irmão do Lincoln, Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Espero que Deus fale ao seu coração nesta noite, assim como no seu também, Léo. Estamos com a falta de alguns irmãos. Eu acho que um pouquinho de frio e chuva deu uma espantada no povo. Mas Deus não tem palavra para quem não veio. Amém? Deus tem palavra para você, para mim. Que Deus fortaleça o povo agora, porque agora começa o frio e a frequência dá uma diminuída. E o pastor, que já é de casa, com a sua neta linda, que também já é de casa, sinta-se à vontade, tá bom? Que Deus te use poderosamente na noite de hoje. Irmãos, vamos relembrar os nossos avisos? Sábado nós temos o chá de mulheres, às 7h30 aqui na igreja. E como nós vamos decorar a igreja, colocar mesa, fazer várias coisas, não dá tempo da gente tirar tudo, arrumar tudo para o culto do domingo de manhã. Vai ficar muito tarde para a gente ir embora, principalmente eu que tenho crianças pequenas, e as demais irmãs também que vão estar cansadas, visto que vai passar o dia arrumando as coisas. Então, por esse motivo, no domingo não tem culto, tá bom? Então, nós estaremos aqui no sábado, as mulheres, para o chá de mulheres, e no domingo de manhã você está liberado para dormir até mais tarde. Faz uma macarronada com frango assado e maionese, me liga lá pelo meio-dia que eu vou estar acordando e eu vou lá comer na tua casa. Não ri não, crente. Não ri não, que eu sei que você vai comer. Onde come dois, come mais eu, o pastor David e as duas filhas. Pode ser macarronada com frango, nem precisa de picanha não, tá bom? E à noite, no domingo à noite, eu vou estar pregando na igreja. O senhor sabe o nome da igreja? Eu esqueci. A senhora lembra o nome da igreja? É do pastor Dirceu, mas eu esqueci o nome da igreja. É nos 5 conjuntos. Mas quem quiser ir com a gente, estar lá me intercedendo pela minha vida, o pastor Deis vai abrir a campanha na sexta lá, outro pastor vai pregar no sábado e eu vou fechar a campanha lá no domingo. Como você não vai cultuar de manhã, se você quiser ir à noite conosco lá, você está mais do que convidado. Amém? Vamos tirar nossas ofertas agora. O dízimo, a oferta que você trouxe, você já sabe. Você está mais do que habituado a devolver o que é do Senhor e a ofertar. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que cooperaram para o exame que nós pedimos. Aquela pessoa que tinha um exame de endoscopia para fazer, que estava há 4 anos esperando para fazer pela fila do SUS. A pessoa já foi na consulta, já fez a consulta com o médico, amou o médico, disse que o médico é uma comédia, um senhorzinho de idade muito querido. Fez a consulta com o médico e já marcou a endoscopia. Glória a Deus por isso. Por causa da sua oferta de amor, não precisa mais esperar mais 4 anos pelo SUS. Vai fazer a endoscopia agora, no mês de maio. E em nome de Jesus vai tomar os remédios que precisa e vai ser curado. Porque Deus é bom e porque o seu coração é um coração amoroso. Como eu disse para você, sozinha eu não conseguiria pagar esses exames e a consulta. Mas com a sua ajuda foi possível. Deus precisa de um pouquinho para agir através de você. Amém? Agradecer também pelas ofertas e pelos dízimos que têm entrado. É por causa da sua oferta e do seu dízimo que nós compramos 10 tampões para a igreja. Compramos 10 toalhas para esses
para essas mesas também. Compramos essas mesinhas. Você viu que linda essa mesinha? Olha que bacana, olha que bênção. Estamos ficando diferente, não é? Estamos renovando. E aquele púlpito que nós tínhamos, nós vamos abençoar alguma igreja. Se você souber de alguma igreja que está precisando, nós guardamos ali dentro para abençoar uma outra igreja. Assim como ele foi útil há muitos anos para a gente. 8 anos, né? Então agora a gente quer abençoar outra igreja. Se você souber, é só você nos avisar. É graças a você, graças ao seu dízimo e a sua oferta que nós temos feito tudo isso. Se você quiser ofertar pelo QR Code, está aqui. Se você quiser trazer a sua oferta aqui à frente, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar agora por isso, pela sua casa, pela minha casa. O pastor Cosmo já vai se posicionar aqui à frente para ungir você. E é como eu te disse, se você for ofertar pelo seu celular, mesmo assim, pegue a fila para você receber a unção com óleo. Parece bobeira, mas é o que eu te falei nos cultos passados. É neste momento que o pastor vai estar liberando sobre a sua vida uma bênção direcionada pelo que você está fazendo, pela sua vida financeira, pela sua saúde, pela sua vida espiritual, pela sua casa. É o pastor pedindo que as bênçãos do céu caiam sobre você, pelo amor que você tem à igreja e ao próximo. Amém? Pastor Cosmo pode vir aqui. Feche os seus olhos assentado mesmo como você está. Querido Jesus, neste momento, Pai, nós vamos ofertar, devolver os dízimos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dessa igreja. Obrigado, Senhor, porque tudo está em dia. O aluguel, a água, a luz, a internet, os estacionamentos. Obrigado, Senhor, porque não tem nos faltado nada. Dia após dia, o Senhor tem suprido essa igreja. E, Senhor, eu sei que as bênçãos que o Senhor liberou sobre essa igreja têm se estendido sobre cada pessoa, Pai, sobre cada irmão dessa igreja. Deus, nesta noite eu te peço, Deus, que não falte nada na nossa casa, que os nossos celeiros continuem cheios, que a nossa saúde continue boa. Senhor, nos devolva uma medida recalcada, sacudida e transbordante, mas que principalmente o nosso espírito, a nossa alma esteja fortificada em Ti, Pai. Nos dê, Senhor, um resto de ano abençoado. Abençoe cada pessoa assalariada dessa igreja, cada autônomo, cada empresário. Senhor, nos abençoe, Pai. Cada aposentado, cada pensionista. Deus, que não nos falte nada. Nos ensine a buscar o Teu reino e as demais coisas o Senhor acrescenta sobre nós. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Coloque-se em pé no seu lugar. Você que trouxe a sua oferta e o seu dízimo, pode trazer aqui à frente. Te adoramos, Jesus. Peço lindo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que são contra Ti, ó Jeová. Encha o seu pulmão e adora Ele. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas do que importa Ele obedece.
habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou vencer. Ele envia anjos para me guardar. Não dividir a minha adoração. Exclusivo é adoramos Jesus. A exclusividade é tua, Pai. Oh, Espírito Santo, venha com teus palavras esta noite, até diante da morte. Prefiro servir, Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro servir. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Essa próxima canção diz que ninguém pode matar os seus sonhos. Chegou o momento de você falar com Ele: ei, Jesus, lembra de mim, vim buscar aquele milagre. Jesus, eu tenho aqui um pouquinho, o Senhor consegue fazer um milagre através disso? Eis-me aqui, Jesus. Vamos adorar, ó. Se tentaram matar os, sufocando o teu coração, se lançaram, ó, te desenganaram, ó, e ferido perdeu a. Se tentaram matar os, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a. Olha o que Deus fala: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e tem milagre. Deus está restaurando os teus sonhos. Profetiza sobre você e a tua visão. Isso aqui é pra quem crê, ó. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de multiplicação. Recebe aí, ó. Recebe a cura, recebe a unção de aleluia. Se tentaram matar os, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e
ferido, perdeu a... Ei, não desista! Não desista, não pare de crer. Os sonhos jamais. Não desista, não pare de adorar. Olha pro alto, levanta os teus olhos e crê em Jesus. Deus está restaurando. Tem milagre chegando e a tua visão. Recebe a cura aí, ó. Recebe a cura. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vem cá, pastor Aguinaldo, em nome de Jesus, permaneça em pé, igreja, por gentileza. Vem cá, em nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe o pastor Aguinaldo. Estenda as mãos para cá, num ato de fé para o servo de Deus, amém? Deus abençoe, de mais nada, pastor Aguinaldo, Deus abençoe pela sua presença conosco aqui. É uma alegria, uma honra tê-lo conosco aqui ministrando sobre as nossas vidas, e que Deus te use cada vez mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o seu filho, Pai, qual já está com essa palavra revelada ao seu coração. O que eu posso pedir ao Senhor é, Jesus, não permita que nenhum de nós saiamos daqui da mesma forma que nós chegamos, porque aonde há a sua palavra, Deus, há a liberdade do Espírito Santo, e com tudo isso, há sinais, maravilhas e prodígios. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, e que aqueles que estão aqui possam sair testemunhando o agir misericordioso do Senhor, que o Senhor ainda continua o mesmo, curando os enfermos, libertando os cativos, ressuscitando os mortos. Use o pastor Aguinaldo com todo o poder e autoridade como o Senhor tem usado, que o Senhor o guarde, o livre de todo e qualquer mal, não somente ele, mas toda a sua família. Assim nós cremos, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez, para transmitir a palavra do nosso Deus ao meu e ao teu coração. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do Dr. Lucas, Lucas capítulo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 7 e o versículo de número 18. Glória a Deus. Lucas 7, 18.
Glória a Deus. Diz assim a palavra nessa versão. Essa aqui é a versão João Ferreira de Almeida, uma versão um pouco mais antiga, mas a palavra ela diz assim: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Verso 19: e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-o a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou nós a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Verso 21: e na mesma hora, repete comigo assim, e na mesma hora, curou muitos de enfermidade, de males de espírito mau, e deu vista a muitos cegos. E respondeu então Jesus e disse: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêem, que os coxos andam, e os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que por mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu não posso entrar nessa mensagem sem antes fazer um pano de fundo dela. Bem certo é que João é escolhido de Deus. João Batista, por que João Batista? Porque João o Batista, João que batizava muitos. Bem certo é que ele vem de uma geração que era improvável o nascimento desse João. Era improvável. Por quê? Porque a Bíblia diz que a sua mãe já era de idade, Isabel já era de idade. E a palavra vai dizer no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 8 em diante, a palavra vai dizer que no tempo de Zacarias. Por que tempo de Zacarias? Porque Zacarias era um sacerdote, e havia vários sacerdotes, mas caiu na sorte de Zacarias e incensar o Senhor e consultar ao Senhor no templo. E agora a população de Jerusalém está esperando por lá de fora do templo, e Zacarias vai consultar o Senhor, na sorte dele de incensar o Santo do Santo, na sorte dele de entregar fogo no Santo do Santo. Caiu na sorte de Zacarias. Mas a palavra vai dizer que Zacarias teve uma visita naquele dia. E a visita que Zacarias vai ter é a visita do anjo do Senhor. Aleluia. Esse anjo do Senhor vem dizer a ele que a esposa dele ia ter um filho, ainda na sua velhice. E disse então que a esposa desse filho ia trazer muita alegria a essa família. E ele dá algumas coordenadas a Zacarias, dizendo que esse menino ia ser um nazireu de Deus. Que significa nazireu? Nazireu significa separado por Deus, é de Deus. Era como se fosse Sansão no Antigo Testamento. Sansão também era nazireu. E agora a palavra vai dizer assim, que ele não ia se apegar a coisas impuras, ele não ia se apegar a vinho, porém ele ia ser separado de Deus. A palavra vai dizer agora que naquele mesmo instante Zacarias duvidou do Senhor.
E por Zacarias duvidar do Senhor, porque já era de idade e a esposa também era de idade, a palavra vai dizer então que o Senhor lhe deixou ele mudo, sem falar. Por quê? Porque chegando lá fora, certamente a população de Jerusalém ia perguntar: escuta, Zacarias, o que foi que o Senhor falou para você? E ele ia perder a bênção. Esse é o nosso defeito. O Senhor vai nos dar a bênção, nós saímos esparramando para todo mundo. Olha, o Senhor me prometeu isso, o Senhor me prometeu aquilo, e nós acabamos perdendo a bênção. Então o que acontece agora? O Senhor lhe deixa ele mudo até a gestação de Isabel. Toda a gestação de Isabel ele fica mudo. Eu posso imaginar as pessoas perguntando para ele sem poder falar. Sem poder falar. Então o que a Bíblia vai dizer é que esse menino então ele nasce. E a Bíblia vai dizer que esse menino ele foi criado aonde? Foi criado no deserto. A escola desse menino não foi as grandes faculdades, não foi os grandes centros teológicos, não. A escola desse jovem aqui foi o deserto, a escola desse jovem. A escola desse grande profeta de Deus não precisou ele ir nas capitais, nas metrópoles não pregar a palavra, era diferente. As pessoas das cidades grandes vinham ter com ele no Jordão para ouvir a mensagem dele. E a mensagem dele não era uma mensagem com introdução, não. A mensagem dele era só uma mensagem de arrependimento. A palavra vai dizer que ele batizava muito, e muitos estudos vai dizer que João chegou a batizar até 5.000 pessoas por dia. Já pensou? Chegou a batizar 5.000 pessoas por dia com a mensagem dele, não se cabia de gente. Era um encostado no outro em pé para ouvir a mensagem de João. E a mensagem de João, mensagem de arrependimento. Bem certo é que ele é tão espiritual que ele começa a ver o que estava agindo na vida das pessoas. E agora eles vão chamar pessoas do quê? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aleluia. João não estava vendo as pessoas, João estava vendo o adversário que estava por trás da pessoa se manifestado numa serpente desde de Gênesis. A visão de João era espiritual, a visão de João. Aleluia. Mas as pessoas desciam a água, as pessoas desciam para o arrependimento e as pessoas mudavam de vida. Aleluia, aprendeu. E a palavra vai dizer assim, vai dizer que ele ia vir e ele ia ser uma voz que clamava no deserto. Aleluia, glórias a Deus. Eu lembro do livro de Atos, capítulo de número 8, quando o anjo aparece a Filipe. Ele vai falar: ô Filipe, vai lá para o caminho de Gaza porque está deserto. Vai lá para o caminho de Gaza, que vai para Jerusalém, porque o lugar está deserto. Lugar deserto é lugar de ninguém. Mas a Bíblia diz que tinha um homem numa carruagem, lendo a palavra, mas não entendia nada. Era um eunuco. E agora Felipe vai no lugar que está deserto, não tem ninguém, mas tinha um homem lá. Eu aprendo com essa palavra aqui que o lugar deserto não era a ocasião do recinto, não. O lugar deserto era o coração daquele eunuco. Vai lá porque está deserto. E ele se aproxima e ele diz assim: você entende o que lê? Ah, como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explica? E ele subiu na carruagem, começou a anunciar o evangelho e rapidamente aquele eunuco vê poucas águas. A Bíblia vai dizer que ele vê poucas águas. Só tem poucas águas ali, o que me impede de ser batizado? Nada. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, nada impede. A Bíblia diz que ele foi batizado na hora. E agora a Bíblia diz que Felipe é transportado para Jerusalém. Eu acredito que o Espírito de Deus pegou Felipe e transportou ele mesmo para Jerusalém. Eu tenho um testemunho vivo disso aí. Vou contar ele aqui. Eu apacentei uma igreja por bastante tempo lá no Jardim São Jorge.
E tinha um rapaz que congregava comigo, que esse rapaz tinha um pouco de problemas mentais. E nós tivemos um congresso na nossa segunda igreja lá em Rolândia. Aí eu fiz uma alocação de um ônibus para nós sair lá do São Jorge, região norte de Londrina, para Rolândia. E o congresso terminou, pastor. E o pessoal começou a entrar dentro do ônibus. Era um ônibus de grande porte. Era um ônibus de viagem. E o motorista falou para mim: você contou todas as pessoas, está tudo certo? Eu falei: está tudo certo, vamos embora. E nós tínhamos uma campanha para fazer no monte. Era a última noite da campanha no monte. E eu falei para a igreja: ó, quando nós chegar de Rolândia, no Jardim São Jorge, nós não vamos nem embora para casa. Desceu do ônibus, nós vamos direto para o monte. E eu tinha um carro, eu vim atrás do ônibus. Mas o ônibus veio correndo, ele veio a cerca de 100, 100 e poucos por hora. Esses ônibus grandes aí, eles correm bastante. O ônibus veio e eu tinha um carro e eu vim atrás do ônibus. E quando nós chegamos no bairro, desceu todo mundo do ônibus. E nós demos falta desse irmão. O nome desse irmão era Ivo. A minha esposa falou assim: ó, esqueceram o Ivo lá em Rolândia. E o Ivo tinha um pouco de problema mentais. Eu falei: e agora? Só que ele era cheio de Espírito Santo. Falei: e agora? O pastor da igreja de Rolândia só ia terminar o congresso e ia fechar a igreja e ia para o monte também. Eu falei: e agora? Eu tenho que ir atrás dele. Vai que ele resolve vir de a pé por essa beirada dessas pistas. Aí é perigoso para ele. Ele não conhece nada. E nós voltei de carro e voltemos olhando pela pista ao contrário para ver se não via ele na beirada da estrada andando. Chegamos lá, a igreja estava fechada. O pastor era um pastor novo que congregava com nós na segunda igreja, mas era um pastor novo. O pastor presidente sabia onde ele morava, mas eu não sabia. Chegamos lá, eu falei: certamente vamos voltar embora, porque certamente ele foi com o pastor para o monte. O pastor não deixou ele ir embora e levou ele para o monte. Amanhã nós vamos na casa do pastor presidente, ele vai trazer nós até aqui na casa do pastor, e nós levamos ele embora. E voltemos embora também, verificando para a beirada da estrada se ele não estava vindo. E quando nós chegamos, deixamos o carro em casa e fomos para o monte, porque os irmãos já tinham ido para o monte, os irmãos já estavam no monte. E quando nós chegamos no monte, o monte estava escuro, estava debaixo da mata, escuro. E eu falei, quando eu cheguei no monte, eu falei assim: ô pessoal, não achemos o irmão Ivo. E o pessoal falou assim: olha, é inacreditável, quando nós chegamos no monte, ele já estava no monte. Falei: meu Deus, está ele aqui, falando em mistério. E ele falou: e todo mundo que toca nele recebe o poder do céu e o poder de Deus. E eu coloquei o nome desse irmão Ivo, eu falei: você é um Felipe que foi transportado pelo Espírito Santo. Não pode, o ônibus correndo naquela velocidade, você chegar primeiro, não pode. Não pode, ninguém trouxe ele. Pergunta para ele: como é que você chegou aqui? Ele tinha um pouquinho de problema mental, ele não sabia responder como é que chegou lá. Eu falava assim: você é o Felipe, hein? Esse Felipe foi assim, foi transportado para Jerusalém. O lugar estava deserto. Pregou, ganhou, batizou e depois foi transportado. João também era assim. João pregava na Judéia e no Jordão ele batizava pessoas. E a palavra vai dizer que João batizando as pessoas gera filas e mais filas. Mas a palavra vai dizer que certo dia naquela fila tem um homem diferente. E esse homem diferente que estava na fila era Jesus, que estava na fila para ser batizado por João. Aleluia, glórias a Deus. E alguém me pergunta para mim: mas Jesus na fila, Jesus não podia chegar na frente? Jesus na fila, não. Jesus, ele é obediente. Aleluia, Jesus não passa por cima de princípio de ordem, não. Jesus está na fila, aleluia, porque é obediente a ficar na fila. E agora quando João vê Jesus na fila, João fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água para o arrependimento dos vossos pecados, mas ele aí vos batizará com o Espírito Santo e vos batizará com fogo. E João dá uma ordem:
João fala: a partir de agora o meu ministério aqui acabou, siga ele. E agora vão seguir a Jesus. E agora a Bíblia diz assim que no mesma semana desce Herodes numa carruagem. E na mesma semana Herodes descendo numa carruagem. Desce porque queria conhecer a popularidade. As pessoas geram multidões e mais multidões. E quando Herodes desce, ele aponta para Herodes e ó, eu tenho a revelação de Deus para você. Herodes então sai da carruagem, abre a mão e fala: eu recebo, pode mandar aí que eu recebo. Ah, você recebe, então recebe aí. Aleluia, olha, para com seus pecados e sai do ato de adultério, porque a mulher que você está é do teu irmão. Irmãos, muitas pessoas recebem profecia. Sabe por que muitas profecias hoje, no tempo que nós estamos vivendo, é assim, ó: recebe chave de carro, recebe chave de casa, recebe conta bancária, desse jeito. Mas quando fala para a pessoa que ela tem que se posicionar, o profeta já não é de Deus. E agora o que vai acontecer? Vai acontecer que Herodes, ele sai dali, mas sai endemoniado. E agora a palavra vai dizer assim que ele manda prender a João. Aleluia. Quando ele manda prender a João, a palavra vai dizer assim que muitos que seguiam João batizava 4, 5 mil pessoas. João tinha mais ou menos cerca de quase 200 discípulos. Mas a palavra vai dizer que quem fica com João é só 2 discípulos. Porque quando o ministério está bombando, você fica forrado de discípulos. Mas quando está na prova, é poucos que ficam contigo. É poucos. João está preso agora. E João está preso, mas João também além de ser profeta, mas ele é carne, ele é ser humano. Ele sentia naquele tempo tudo que o ser humano sentia. E ele sentiu ali, sabe que jeito? Abandonado. E o que ele vai dizer? A Bíblia vai falar que ele chama 2 discípulos dele na literatura que nós lemos aqui. E manda perguntar para Jesus se era ele mesmo ou se ia vir outro. O mesmo que relatou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo que já tinha manifestado para ele quem era Jesus. O mesmo que falou: olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés, aleluia. Eu batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com fogo e o Espírito Santo de Deus, ele vos batizará. Já tinha pregado, agora está em dúvida. Você sabe por quê? Porque nem a visita de Jesus ele recebeu na cadeia. E muitas vezes quando acontece aí com nós desfalecemos, nós falamos: ué, mas ele não prometeu? Por que eu estou passando por isso? Por que a minha família está passando por isso? Cadê os meus amigos? Cadê aquele povo todo que me rodeava? Cadê aquele povo todo que tudo que eu postava curtia? Agora ele está ali preso, amargurado, de mal com a vida. Chama 2 discípulos e fala: vai lá perguntar para ele se é ele mesmo. Porque tem época na nossa vida que nós temos dúvida. Porque quando nós colocamos isso aqui na mão, ó, nós fica mais forte e valente. Nós falamos assim: vai nessa fé, irmão, que vai dar tudo certo. A palavra está dizendo que vai dar tudo certo. Deus é contigo. Deus vai curar a tua casa. Deus vai restaurar a tua família. Mas quando nós descemos lá para baixo e saímos por lá de fora,
Muitas vezes nós queremos parar. Muitas vezes nós queremos parar. Sabe o que me chamou a atenção? Que os discípulos obedecem, obediente, vai. Você sabe o que me chamou a atenção? Foi o versículo de número 21. 20 eles perguntam assim, olha, João mandou perguntar se é o Senhor mesmo, ou se vai vir outro. 22 vai dizer assim, na mesma hora. Com Jesus não tem negócio de dúvida, é na mesma hora. Aleluia. Talvez você fale, olha, eu estou indo para a igreja faz tempo, olha, eu estou nesse processo dessa campanha, essa noite não é amanhã e nem ontem não, é na mesma hora. Jesus está no recinto, Jesus está na casa, aleluia. Ele diz, na mesma hora, versículo 21, na mesma hora, curou muitos. Ele fez assim, ó, ele curou muitos. E ele falou assim para o discípulo, agora vai lá e anuncia para João que os cegos vê, os surdos ouvem, os leprosos são curados, os endemoniados são libertos. E o mais bonito, ele fala assim, e eu estou anunciando o evangelho para os pobres. Estou anunciando, sabe por quê? Porque não há milagre, não há cura, se primeiro o evangelho não estiver dentro de você. Aleluia. Porque a palavra vai dizer, se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, vai acontecer coisa. Jesus vai limpar, Jesus vai transformar, Jesus vai entrar lá naquela causa sua lá, aonde você achava que era impossível, aonde você achava que era improvável, ele vai falar, os milagres começam a acontecer hoje, milagre começa a acontecer hoje, cura começa a acontecer hoje, começa a acontecer, aleluia, a libertação em nosso meio hoje, é hoje que começa a acontecer, não é amanhã não, é na mesma hora. Uracalabashurimicalamahaya. Aleluia. Parece que tem um pessoal que já não está mais acreditando em João. E algumas pessoas vão falar, mas esse aí não era o profeta. E Jesus vai dar testemunho dele, vai falar, esse aí é a cana do deserto. Aleluia, deixa eu falar aqui para você. A cana no deserto, ela enfrenta muita coisa. Ela enfrenta tempestade de areia, ela enfrenta vento. Só que a cana do deserto, ela até se faz que cai assim, fica meio tombada, mas quando passa o vento, aleluia, ela volta de novo e fica em pé de novo. Jesus está mandando eu dizer que você é a cana do deserto, aleluia. Tempestade vai passar, mas você vai estar em pé. Provação vai passar, mas você vai estar em pé. Lembra de Isaías, capítulo 42, versículo de número 3 ou 4, se não me engano. Ele fala assim, que a cana trilhada não quebrará. Você sabe o que é a cana trilhada? É aquela cana que cai no meio do trilho, aleluia, do canavial. Aquela cana trilhada, ele diz, cana trilhada não quebrará, e nem o pavio que fumega não se apagará. Tem pessoas por aí que estão achando que você já está caído, meu irmão. Tem pessoas por aí que falam, isso aí já era. Aleluia, nem sabe eles que você só está trilhado só. Você só está arcado, já se levanta de novo. Alguém conhece aqui o pavio que fumega? Já viu o pavio que fumega? Quem já viu o pavio que fumega, ergue a mão aí. Todos vocês já viram o pavio que fumega? Sabia que todos vocês já viram? É que vocês não estão lembrados. Quando vocês eram pequenos, a mãe de vocês fazia um bolo para vocês. E eu estou me lembrado ainda dos bolos quando minha mãe fazia. O recheio do bolo era branco, feito de manteiga. E era cheio daquelas bolinhas prata. Sabe umas bolinhas prata dura? Eram os bolos.
E a mamãe colocava umas velinhas ali, porque não tinha vela com número, tinha que ser vela para simbolizar, aquelas toquinhos de vela. E ela falava assim, cantava parabéns para você e mandava eu soprar. Aí eu soprava, aquela velhinha apagava, mas daqui um pouco fumegava. Sabe o que é fumegar? Eu fazia fumacinha assim, ó. Aí alguém pensou que apagou a velhinha e de repente ela acende de novo. Esse é o pavio que fumega. Ele até fumaceia. As pessoas olham para ele e dizem assim, está apagado, mas daqui um pouco ele está aceso de novo, porque Jesus visita ele. A cana trilhada não quebrará, e o pavio que fumega não se apagará. Fumega, fumaceia, mas não se apaga. Isso aí é a promessa de Deus para a vida desse profeta. E eu estou dizendo nessa noite, é a promessa de Deus para a minha vida, é a promessa de Deus para a tua vida. Ah, Jesus, eu estou passando uma luta. Olha, os coxos andam, os cegos enxergam, os paralíticos andam. Aleluia, pessoas são libertas. Aleluia, vai e conta as novidades. Aleluia. Sabe o que vai acontecer com a sua vida? Vai acontecer tanto milagre na sua vida. Aleluia. Que não vai ter tempo no culto de você contar testemunho. O pastor vai falar assim, conta um de cada vez, irmão. Senão você toma muito tempo do culto. E eu e você tem que crer nisso. Nós temos que parar, irmãos, de começar a ouvir palavras só de alta ajuda. Nós temos que começar a ouvir palavra que acrescenta a nossa fé. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Palavra que acrescenta a nossa fé. E essa igreja aqui, ela tem semente. Ela tem semente. A semente desta igreja é a palavra. Ela vai lançando a palavra vai germinando, vai acrescentando a minha fé. Eu vou obtendo cura, vou obtendo libertação e vou passando para outras pessoas. Aleluia. Parece que Jesus estava mandando dizer para ele, espera um pouquinho. Quando alguém vai, parece que eu vejo alguém chegar lá no cárcere e dizer para ele assim, ó, os seguidores de Jesus são muitos. Aqueles que eram seguidor seu, agora é tudo seguidor de Jesus. Você não se incomoda com isso? Ele vai falar assim, você sabe o que eu estou pensando agora no meu ministério? E alguém pergunta para ele o quê? E ele vai dizer, convém que eu diminua e que ele cresça. Convém que eu diminua e que ele cresça. E é isso que nós temos que pensar. Pastor, estou na luta, mas tem milagre. Pastor, estou passando uma provação, tem milagre. Deixa eu dizer algo para você. O maior milagre da minha vida foi Jesus me salvar. O maior milagre da minha vida não foi Jesus me arrancar de um centro de candomblé 21 anos, não. O maior milagre da minha vida foi quando eu ajoelhei e falei, eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma. Eu aceito. Esse foi o maior milagre. Um camarada que a sociedade não queria nem ver. Pastor David, eu dei muito trabalho. A minha mãe ficava a noite inteira na sala sentado, preocupada comigo. Quando ela escutava algum telefonema, ela achava que alguém ia dizer que eu estava morto. Mas Jesus me pegou lá do fundo do cárcere e diz assim como cego vê, surdo ouve, paralítico anda, leprosos são curados, sim, eu vou fazer com você. Eu me lembro que em 82 eu estava preso. Em 82 eu estava preso numa delegacia de menor. Uma delegacia em Londrina, que hoje é o Creslon, aonde eu faço a pastoral. Olha que coisa, olha o que Deus faz.
Faz 21 anos que eu faço a pastoral nesse lugar, que um dia eu fiquei preso. E eu já era do Centro Espírita. E abriu então as portas do X, que eles chamam de X, o cubículo que a pessoa fica lá em 4, 5, 6. E abriram-se a porta do X e falaram assim, ó, tem um pastor aí que está fazendo culto lá no pátio. É para todo mundo ir participar do culto. Eu falei, eu não vou, não gosto de crente. Eu não vou. Eu estava com um barbante enrolado no braço aqui. Esse barbante é feito de palha, ele é trançado de palha. Ele tem dois ou três búzios aqui, ele é enrolado no pátio. O nome desse barbante é Condregum. Condregum. Eu estava no braço, me identifiquei e falei assim, você não está vendo aqui? Eu sou do candomblé, eu não gosto de crente. E ele saiu, pastor. Eles saíram todo mundo. E lá a cama dentro, lá, até hoje é desse jeito. A cama lá é duas beliches aqui de concreto. E ao invés de ele chamar de cama, ele não chama de cama, ele chama de jega. Não sei porque que eles colocou esse nome, mas chama de jega. E eu estou sentado aqui, pastor, todo mundo foi para o culto. E aí tinha um corredor assim, o corredor saía lá no pátio, onde eles ficavam no culto. E o pastor começou a cantar lá do corredor, lá, um hino que eu nunca mais esqueci na minha vida. É um hino que fala assim, ó. Não há Deus maior, não há Deus melhor. E aquele hino foi entrando lá naquele corredor da onde eu estava, entrou lá no X onde eu estava, aleluia, bateu no meu coração e eu caí de joelho lá dentro e comecei a chorar. Me deu um desespero tão grande. E eu comecei a chorar e não parava de chorar. E a hora que o culto, acabou o culto, que os meninos voltou, eu já estava enxugando o rosto para não se fazer de fraco, né? Não queria se fazer de fraco, queria ser o cara. Mas Jesus já tinha lançado a semente no meu coração, aleluia, para trabalhar no meu coração, aleluia, dentro de um cárcere. Aí depois de muitos anos eu apareci no mesmo lugar pregando e contando esse testemunho que eu estou contando para vocês, de frente com a porta do X que eu estava. E aí, jovem, você que está sentado aí, ó, esse lugar que você está sentado aí, um dia eu fiquei. E nesse lugar parece que não tem mais ninguém, parece que todo mundo abandonou. E é terrível esse lugar. É uma opressão esse lugar, é muitos demônios nesse lugar. Vou contar um testemunho para os irmãos. Em 2004, eu estava fazendo a pastoral no 2º distrito, não era Crezon ainda, era 2º distrito, ali perto da rodoviária. E os presos aprontou, e quando eles aprontavam, o delegado dava castigo para eles. E o castigo deles era ficar sem visita familiar e sem pastoral. E eles ficou 10 dias sem visita, sem banho de sol. Banho de sol era nesse pátio onde tinha o culto. E sem visita de família. E depois dos 10 dias eu cheguei lá, o delegado falou, não, pode entrar, já deu os 10 dias, pode entrar. Mas quando chegou lá que eles abriram o X, ninguém queria sair de dentro. Eu falei, irmão, vocês não vão sair de dentro? Não, nós não vamos sair. Por que vocês não vão sair? Não, porque esse lugar aqui está atribulado. É a noite inteira pingando sangue dessa laje. Pinga sangue a noite inteira dessa laje. E nós não queremos sair não, estava todo mundo atribulado. Foi o dia que caiu mais gente endemoniada, foi aquela tarde. E engraçado que o negócio é espiritual mesmo. Porque lá é assim, ó, é uma laje, mas não tinha outra laje em cima, era a laje e a cobertura já em cima. Era só a laje e a cobertura em cima da laje, não tinha um sobrado em cima. E eles falaram assim, está chovendo sangue a noite inteira aí, nós não conseguimos fazer mais nada, nós estamos já atribulados, nós não queremos nem sair. Olha que lugar oprimido. É tão oprimido que eu faço a obra lá com mais 2 pastores da Assembleia de Deus Missão, pastor Clóvis e missionário Edson.
Quando nós acabamos de fazer o culto, pastor, nós saímos lá de fora, nós temos que orar um pelo outro, de tanto peso que está. Agora esse homem está atrás de um cárcere, quem estava fazendo a obra. O maior missionário que passou a vida inteira dele mais atrás dentro da cadeia do que fora da cadeia, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, escreve a carta aos Efésios, as duas cartas aos Coríntios, ele escreve de trás da cadeia. Ele escreve tanto de trás da cadeia que tem uma carta que ele escreve dizendo: e eu, prisioneiro do Senhor. Agora João aqui, ele está pregando, e João tem autoridade para pregar. Ele está batizando 5.000 por dia, imaginou? O dia inteiro, até a noite batizando crente. Ele está falando assim, ó, ele está vindo aí, eu tive a oportunidade de batizar ele, mas agora eu estou no cárcere. Gente, vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo. Você já teve uma experiência assim de Deus te entregou algo e parece que aquele algo que Deus te entregou está acontecendo tudo ao contrário? Aí você pensa, será que foi Deus mesmo ou foi o diabo? É porque Deus trabalha de maneira diferente que nós queremos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é esse relógio aí, ó. O tempo de Deus é Kairos. Um ano é como 1000 dias e 1000 dias é como um ano. Lembra que o salmista fala? Vale mais uma noite nos átrios do Senhor do que 1000 anos perdidos lá fora. É o tempo de Deus. E agora ele está ali falando assim, ó, vai lá, pergunta para ele. Acho que não é não, hein? Com certeza deve ser outro que está por vir aí, porque olha a situação que eu estou. E quando chega assim, ó, João mandou perguntar se é você mesmo que é o Messias, ou se vai vir outro. Na mesma hora. Com Jesus não tem negócio de dúvida. É na mesma hora. Com Jesus não tem negócio. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser curado? É hoje. É hoje, é agora, é na mesma hora, aleluia. Deus não tem compromisso comigo não, irmão. Deus tem compromisso com a palavra dele. A palavra dele vai dizer, e passará o céu e a terra, mas as palavras dele não hão de passar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba a cura aí, receba a libertação aí. Vai chegar na tua casa hoje, as correntes vai ser quebradas lá. É hoje, aleluia, que Deus está desfazendo todo aquele despacho que foi feito no cemitério, na mata virgem, na águas correntes. Deus está desfazendo, é na mesma hora. Tá bom participar de todos os dias, você vai participar para agradecer a Deus, porque se você não agradecer a Deus também, né? Você lembra dos 9 leprosos lá? A Bíblia vai dizer que foi 10 que foi curado. Ele nem colocou a mão na cabeça dos leprosos. A Bíblia vai dizer assim, que ele falou assim, vai lá e se apresente sacerdote. E a Bíblia vai dizer que quando eles viraram para ir, na mesma hora eles foram curados. Na mesma hora. A Bíblia vai dizer que um deles, percebendo que estava limpo, olha, irmão, um só percebeu que estava limpo. Tem pessoas que estão há 30 anos dentro da igreja e ainda não percebeu que está limpo. Um homem recebeu uma palavra, vai lá, só se apresenta para ele verificar e dar o diagnóstico, porque todo aquele que dá o diagnóstico que a morte está batendo na porta, também vai ter que dar o diagnóstico que você foi curado, vai ter que dar o diagnóstico para dizer, ó, eu não sei o que aconteceu não, mas aqui eu já não acho mais nada, aleluia. E você vai dizer, sabe o que aconteceu? Jesus entrou na minha casa, Jesus entrou na minha vida, na mesma hora ele fez uma mudança no meu lar.
Na mesma hora. Urakalabashuri mikalamahai. Vai lá dar o testemunho que os cegos vê, os coxão anda, os que estão leprosos são purificados, e é anunciado o evangelho a todos os pobres. Ah, mas não era profeta? Não, esse aí é a cana do deserto. Fala mal dele não, porque não vai existir profeta como ele. Ah, esse aí foi um anjo que veio preparar o meu caminho. Ele só veio preparar. É por isso que é assim, um prega, o outro batiza, né? E Deus vai dando crescimento. É assim que acontece com a obra de Deus. Só que eu e você precisamos só de uma coisa. Lembra da irmã Ana? Muitos aqui conhecem a história da irmã Ana, que tinha uma amigona por nome de Penina, né? A Bíblia vai dizer que essa mulher ficava trancada dentro da casa. Essa mulher estava depressiva, ficava trancada lá dentro do quarto. O que eu acho mais bonito nessa mulher não é ela trancada dentro do quarto não, passando prova. O que eu acho mais bonito nela, quando o marido dela ia oferecer sacrifício, ela destrancava a porta e ia oferecer sacrifício. Tem que pessoas, por causa de uma dor de cabeça, uma dor de dente, não vem no culto. Essa mulher está oprimida, mas o marido fala: eu vou subir para Siló para oferecer louvor a Deus e sacrifício. Ela fala: vou junto, não perde o culto. Ah, mas por causa do frio não deu para vir no culto. Não foi por causa do frio não, foi por causa da bacia de pipoca. Sentadinho na sala, de frente da tira-visão. De frente da tira-visão, culto. Mas deixa a prisão pegar para você ver. Deixa a prisão pegar para você ver se não vem. Vem e ainda fala assim: vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo. Se coloca em pé, você que pode. Eu e você, nós temos que entrar no culto e já receber a mensagem na hora, a vitória na hora. Já entrei, já recebi. É sábado, pastor, a senhora falou que vai ter um encontro de mulheres? Sábado, eu vi no cartaz lá, parece que é a missionária Maria, né? Então, a missionária Maria foi a minha ovelha. Eu tive o prazer de batizar o esposo dela, pastor Valdir. Começamos uma campanha no Monte 40 noites, eu e o pastor Valdir. No primeira noite, pode perguntar isso aí para ele, pastor. Na primeira noite eu falei assim: ó, pastor, é o seguinte, nós vai entrar na primeira noite já agradecendo já. Ele falou: agradecendo por quê? O senhor não crê na vitória não? Falei: nós vamos chegar na primeira noite na mata, quando nós entrar, nós vamos entrar agradecendo já. Isso aí, Deus gosta dessas coisas. Deus gosta dessa coisa. Ah, não é para ontem não, é para hoje. Recebeu agora. É agora que você recebeu. É agora. Ele falou: mas nem recebi. Quem falou que você não recebeu? Não demorou, acho que não demorou 3 dias, 40 noites. Não demorou 3 dias, a advogada ligou para ele e falou: tá tudo certo, amigo. Aí nós fez mais 37 dias de agradecimento. Falei: você viu que é bom já entrar agradecendo? É porque Deus quer testar a nossa fé, irmãos. Nós somos muito pobres de fé. Nós somos muito pobres de fé. Nós somos muito pobres de fé. Ah, mas não é falta de oração, de jejum, não, é falta de fé nossa. Pode se espernear, sair correndo na igreja, marchando para lá e marchando para cá. Se você não tiver fé, você vai sair do mesmo jeito. Mas se você tiver fé, algo vai mover dentro de você. Você vai falar assim: desde a hora que eu entrei, Jesus já estava operando.
Aleluia, aleluia. A irmã Ana entrou lá e começou a chorar. O sacerdote falou: deve estar bêbada ou endemoniada. Ela falou: não, eu estou muito amargurada. Ele falou: então vem aqui, deixa eu colocar a mãozinha na tua cabeça. O Deus de Israel conceda a tua petição. E a Bíblia vai dizer que na mesma noite, ela ficou alegre e adorou o Senhor no templo. Aleluia. A mulher estava triste, agora a mulher ficou alegre e recebeu a vitória. E eu falo assim no culto: saiu da igreja sem receber a bênção apostólica, perdeu a bênção. Aquela mulher ficou até o final. Quando o sacerdote falou: Deus de Israel conceda a sua petição, tomou posse na hora. E a Bíblia vai dizer que ela coabitou com o esposo dela na mesma noite e recebeu a vitória, e a vitória foi Samuel. E foi o triplo, hein? Sacerdote, juiz e profeta. Ela recebeu a vitória, pensa que ela levou embora para casa? Poucos dias. Só desfrutou da alegria do cafuné e diz: vou levar você lá para a casa do Senhor, porque é por esse menino aqui orava eu. Se o Senhor me deu, então é do Senhor. Aleluia. Deus vai te dar uma grande vitória, mas você precisa vir para a casa do Senhor e falar: essa parte aqui pertence ao Senhor. Aleluia. Foi o Senhor que me deu, então pertence a Ele. Se coloque em pé, vamos orar. Urakalabashuri mikalamahai. Uramacachuri mikalamahai. Aleluia. Mesmo que ele não estava crendo, mas Jesus está dando testemunho dele. Talvez você, a sua crença é pequenininha assim, mas Deus dá testemunho de você. Coloca a mão sobre o seu coração, quero orar por você. Vai chamar à frente, vem aqui à frente, você que está nessa campanha, vem essa frente aqui, nós vamos orar pela sua vida. Pode vir, vamos orar, os pastores vão estar orando, eu vou estar orando pela sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos estar orando pela sua vida, só confirmando essa vitória, só para confirmar. Já vem aqui na frente dizendo: já recebi, pastor. Está com a mão aí, só confirma. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Urikalabashuri mikalamahai. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Enquanto a pastora vai adorando, aleluia, você só vai confirmando a sua vitória só. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Confirma, meu Deus. Aleluia. Foi pela fé. Alaba. Confirma a vitória nesta noite. Eu sei que o Senhor é o Deus da cura. Eu sei que o Senhor é o Deus, ó Pai, que vai adiante dos teus servos. Olha, Pai, curando, libertando, meu Deus, ó Pai, de toda a opressão. Ó Deus que faz milagre, ó Deus que faz maravilha em meio do teu povo. É assim que eu peço ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. É pela tua palavra, e a sua palavra é forte, a tua palavra ela é poderosa, a tua palavra, meu Deus, ó Pai Senhor, ela tem, meu Deus, olha, Pai Senhor, muito poder nos seus efeitos. Então eu peço ao Senhor nessa noite, confirma, meu Deus, confirma, meu Deus, ó Pai, toda a queimação, olha, Pai Senhor, nesta noite já está caindo por terra. Olha, Pai, tudo aquilo que o adversário tentou jogar, olha, Pai, já está caindo por terra. E o Senhor é o Deus que confirma. Confirma nessa noite, confirma, meu Deus. Foi na mesma hora, houve libertação. Na mesma hora as correntes foi quebrada. Na mesma hora foi desfeita toda a maldição hereditária. Na mesma hora o Senhor é o Deus que reveste a tua igreja. Na mesma hora o Senhor é o Deus que dá força ao cansado, ao oprimido. Na mesma hora, igual ao meu Deus
Uracalabachui, uracalabachui, uracalabachui. O Senhor é o Deus que quebra o dardo. O Senhor é o Deus que desfaz todos os arcos, laço e dá vitória. Alaba, arabacalamahaia, icapatolicalabahaia. É na mesma hora, na mesma hora, na mesma hora. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar. A cura foi na mesma hora. Eu declaro a cura hoje. Eu declaro a cura hoje. Eu declaro essa força sobrenatural dentro de ti nessa noite. A tua mente pode gerar hoje. A tua mente pode gerar uma força sobrenatural. Arabacaçou, foi na mesma hora. Foi na mesma hora que houve cura realizada. Na mesma hora. Na mesma hora. Na mesma hora. Agora. Recebe a cura agora. Recebe a cura agora. Agora, na mesma hora. Recebe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, na mesma hora. E uma nova vida faz o homem experimentar. Quem é este que abre as portas das prisões? E é nessa mesma hora que Jesus está entrando lá naquele lugar hoje. Faz seu servo caminhar. E Jesus hoje está fazendo um grande. A morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é o Deus de milagres. Receba aí agora. Não há limite. Receba aí agora. Para o Receba aí teu agora. poder agir. Agora, receba aí agora. Ora calabachore, calabachai. Vai ser ora basuri, calabahai. É tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Receba. Ora calamandore, caçomahaia. Uri calamandaracaya, suribi calabahai. Alamandore, calabashuribi calabahaia. Arabacaia, suribi. Alabassori mi calamahai.
Glória a Deus. Quem foi abençoado, diga amém. Em espírito de oração ainda, coloque as mãos sobre o seu coração. Já foi ministrado aqui, é como Isaías diz: somente creias e verás a glória de Deus. Você está saindo daqui dessa noite com a sua bênção, com o seu milagre, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Jesus, eu deixo essa enfermidade contigo, porque eu creio que, como foi pregado, eu estou saindo daqui curado, liberto, pelo poder que há no nome de Jesus. Como o pastor Aguinaldo ministrou, como o pastor Cosmo ministrou, como eu ministrei nas orações, sede curado em nome de Jesus. Sede curado em nome de Jesus. Estenda as mãos para receber a bênção apostólica. Deus abençoe o pastor Aguinaldo pela palavra abençoada, pela palavra bendita. Deixa eu pegar um ganchinho aqui rapidinho, que o pastor Aguinaldo mencionou aqui, já Deus me lembrou no coração. Você está esperando o que para voltar no médico e pedir para o médico refazer os exames? Nós não temos falado isso aqui ou não? Nós temos profetizado isso toda quinta-feira, pastor Aguinaldo. Está esperando o que para voltar no médico e falar: doutor, refaz os exames, porque eu sei que eu estou curado pelo poder do nome de Jesus. Não tenha dúvida, vá com a fé que ele vai falar realmente o que tinha secou, o que tinha desapareceu, porque é isso que Deus continua fazendo, curando, libertando os cativos pelo poder do nome de Jesus. Que a graça bondosa do nosso bom Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos para sempre. Vão na paz de Deus e até sábado, mulherada, aqui para um culto abençoado em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão. Glória a Deus. Deus seja louvado. Solta o louvor, Fer, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus.